Vamos dar a iniciada ao curso online, webinário, seminário online da iOption, da Academia da iOption. Meu nome é Sami Gomes, eu serei o apresentador do curso, do webinário da Academia. Esse curso de hoje está basicamente focado a primeiros ou novos clientes ou novos operadores na plataforma, pessoas que acabam de abrir uma conta ou pessoas que vão começar a investir na plataforma da iOption. Vamos a falar generalmente ou generalizar com respeito aos diferentes pontos de análise para se basar no mercado, que é basicamente o truque. A plataforma não é um lugar para analisar o mercado, você analisa o mercado com informação do mercado que você pega de outros sites ou qualquer outra fonte de informação. A plataforma da iOption, logicamente, está destinada para operar, um lugar, uma plataforma operativa. Então, vamos a falar um pouco dos diferentes tipos de análises do mercado e quais são as fontes de informação do mercado que você pode tomar ou para analisar e fazer, logicamente, uma predição concreta basada em análises com respeito ao ativo com que você está investindo, o ativo de interesse. Vamos a dar a iniciada ao webinário. Muito bem. Iniciamos. Você acha que negociar Forex é difícil? Você está certo. Você acha que negociar opções binárias é difícil? Você está certo também. Você acha que comprar commodities e lucrável é o risco? O que passa com o risco? Você acha que ter ações ou comprar ações é inteligente? Onde você arruma o dinheiro para comprar as ações? A pergunta pede para ser perguntada. Onde eu posso fazer um seguro e rentável investimento com baixo risco e pequeno aporte de capital? Essa é uma fácil pergunta a ser respondida em negociações de opções binárias. E se você está com a gente agora, nesse momento, hoje, você já fez essa decisão. Você já está aqui porque você chegou à mesma conclusão. Então, vamos a ver como é fácil fazer altos lucros negociando com opções binárias. Nós aprenderemos como usar a plataforma da iOption e nós iremos aprender como usar essa plataforma para fazer dinheiro. Antes de continuar, eu quero aclarar um ponto muito importante, senhores. Não existe nenhuma fórmula mágica para operar com as opções binárias. A iOption não é e não existe nenhum lugar no mundo onde você pode ganhar dinheiro da noite para amanhã. Você tem que fazer um segmento do mercado. Sim, você não precisa ser um especialista na economia ou em finanças para lucrar. Você precisa de fazer o segmento necessário com respeito ao seu ativo, e isso é, digamos, a término fácil, porque é fácil se e só se você faz o segmento correspondente com os meios concretos para fazer uma análise. Começamos. Vamos levá-lo a outro nível agora. Quais ativos você pode negociar no iOption? Tem basicamente quatro tipos de ativos. Primeiro são as moedas, que são, por exemplo, Forex, pares de moeda, como o euro-dólar, por exemplo. Depois tem os commodities, ou matérias-primas, como o ouro ou o petróleo, óleo. Depois tem as ações, como IBM, Facebook, Apple, que são empresas independentes, públicas, mas independentes. E por último temos os índices, S&P 500, DAX, FTSE. E o índice basicamente é um conglomerado de muitas empresas juntas. Por exemplo, o S&P 500 são 500 empresas fortes do mercado americano, empresas americanas que estão arrumadas todas nesse mesmo índice. Opções binárias são fáceis, somente alguns pequenos passos que você precisa para fisicamente, tecnicamente, submeter a operação. Você começa com um ativo, você determina se esse ativo está subindo ou caindo, você decide quando isso acontecerá agora ou depois, e você decide quanto dinheiro quer investir.
você conhece seu risco antes de fazer uma negociação e seu lucro. E esse é um ponto muito importante das opções binárias, e por isso mesmo, muitas pessoas que têm muito tempo ou muita experiência investindo com o mercado regular ou o mercado de bolsa, estão hoje em dia trocando para as plataformas como a plataforma da iOption, uma plataforma de opções binárias, porque a diferença do mercado financeiro, na opção binária, você, antes de você submeter uma operação, você já conhece qual é seu risco de perda. Antes de você fazer uma operação, você já sabe quanto pode chegar a perder, e isso não é uma coisa que tem em todos os lados. Se você faz uma compra de ações no mercado financeiro normal, e a ação cai, abruptamente cai, em uma descida forte, você pode chegar a perder todo o dinheiro. Você realmente não sabe quanto é o máximo de perda. E essa é essa diferença. Na opção binária você sabe porque a quantidade que você utiliza por cada operação é menos do máximo que você pode chegar a perder. E isso facilita o manejo de riscos de uma forma considerável na plataforma da iOption. Vamos para o site da iOption. Ainda, quando você não sabe o que negociar ou como fazer dinheiro, precisamos aprender como usar o site e como aplicar todas as coisas do site. Então vamos para o site. Vamos para o site para poder, primeiro que nada, olhar como funciona o site. Eu estou dentro da minha conta agora nesse momento. Vou pôr o site em português. Beleza. Agora estou no site. Vamos dar uns minutinhos para que a visualização do computador seja igual para todo mundo. Eu estou utilizando o software do GoToMeeting, que é o software que me permite fazer a conferência com tantas pessoas no mesmo momento. Então vamos esperar uns minutinhos para que todo mundo tenha a mesma visualização atualizada. Ok. Agora, eu quero basicamente dar a explicação geral da plataforma e como funciona a operatividade na plataforma com a opção de alça e baixa, subir e descer, que é basicamente a estrutura básica das opções binárias. Tudo que tem a ver com, por exemplo, Option Builder ou 60 segundos ou mesmo a Open Platform, são basicamente variações da subir e descer, que basicamente você escolhe o ativo, tem a lista de ativos, você tem a expirações para o dia de hoje ou mais expirações futuras, pode decidir para fazer uma operação para alta ou uma operação para baixa, tem a taxa e o pagamento da operação nesse momento. Agora, eu quero fazer uma operação de call para alta e basicamente eu pongo a quantidade. Antes de eu submeter uma operação, eu já sei qual é o pagamento em caso de ser certa a minha predição ou qual seria meu pagamento ou minha proteção em caso de que a predição seja incorreta. Eu submeto a operação, aprovo e a operação é aberta na parte superior. Eu posso olhar minha operação aberta. Eu fiz uma operação de CAL para euro-dólar. Essa é minha taxa, minha hora de expiração, e esse seria meu investimento, esse seria meu pago previsto nesse momento, e agora a taxa de entrada, essa foi minha taxa de entrada, e essa é a taxa atual. Basicamente, espero a expiração, e esse é basicamente o funcionamento da plataforma da iOption. Agora vamos a continuar com o curso, que basicamente é o curso enfocado em análise do mercado, não como operar. A parte operativa da plataforma é conhecida por vocês e não tem nenhuma complexidade. Ainda se você tem alguma dúvida sobre como manejar a plataforma, você sempre pode perguntar para seu gerente de conta, ele pode te responder e ajudar com completa informação. Ok. Voltamos para a apresentação. Vamos esperar que para todo mundo seja ok.
maneiras fáceis de obter lucros. Em outras palavras, maneiras fáceis de interpretar e pegar informação do mercado para obter os lucros. Seria a real explicação. Número um, negociando notícias. Você pega a notícia, pesquisa a notícia, interpreta a notícia e opera em base às notícias. Número 2, negociando aquilo que você conhece. Eu posso descrever essa segunda opção como uma intuição natural, que é completamente válida. Número 3, negociando o calendário econômico, que também tem relação com notícias, mas são notícias específicas. Número 4, negociando resistências e apoios, que são pontos de suporte e resistências, basicamente relacionado com gráficos, que seria análise técnico. E negociando comportamentos do mercado. Vamos a tocar cada um dos tópicos para dar um exemplo concreto. Você não pode negociar tudo e suceder. Nenhum posso te ensinar todos de uma só vez. Hoje nós iremos limitar nossa discussão a moedas e os commodities. Moedas ou Forex. Moedas aparecem de várias maneiras, de todos os países do mundo, e não se você está na União Europeia, que logicamente toda a região tem uma só moeda, que é o euro. Os maiores pares de moeda são, basicamente, o euro-dólar, o GBP dólar, que é a libra esterlina, com o dólar, o JPY dólar, que seria o Yen japonês dólar, o dólar americano com o franco suíço, e temos outras pares de moeda de commodities, porque são países de petróleo, ou algumas outras, por exemplo, o dólar americano com o dólar canadense, que seria um país que produz óleo, ou, por exemplo, temos também o dólar de Nova Zelândia com o dólar americano, ou o dólar australiano com o dólar americano. Commodities. Estes são negociados no mercado, mas em opções binárias nós basicamente negociamos o ouro, a prata, petróleo e o gás natural. Em commodities você tem todos os aspectos, na agricultura, alimentos, metais, energia, pecuária e dentro de outras. Mas basicamente na plataforma da iOption vocês trabalham com o ouro, com a prata, petróleo e gás natural. Ok, começamos. Compre os rumores, venda as novidades. Negociando eventos econômicos ou notícias é uma dos mais antigos sistemas, e se você nunca ouviu a expressão compre os rumores, venda as novidades, então você está provavelmente começando sua carreira de negociações e você a ouvirá de novo diversas vezes. Aqueles que arriscam seu dinheiro nas notícias são loucos. Aqueles que entendem como o mercado irá reagir às notícias e negociam com base nessas reações são gênios. Basicamente porque é muito importante entender a diferença, porque a plataforma das opções binárias dá a possibilidade para vocês de operar com curtos períodos de tempo. Então, operar em base a algum rumor ou alguma notícia sem nenhuma interpretação de por meio é um erro grave. Mas operar em base a um rumor, olhando a reação do mercado, analisando qual pode ser a reação futura, é a forma correta, e por isso que eu escrevo que são gênios. Basicamente. Agora, eu quero simplesmente añadir. Venda. Ok. A simplicidade das opções binárias é um excelente modo de negociação e ter altos lucros. Isso pode ser muito fácil, mas funciona. Notícias, rumores, declarações ou somente fofoca têm a capacidade de afetar o mercado. Não importa se está correto, se a fonte mais importante, se o dia,
áreas e o mais importante, quando há uma pequena movimentação no mercado, novas tendências tendem a criar mais ações. O que basicamente estou explicando que move o preço do mercado. Por exemplo, com o óleo. Para que o preço do óleo seja afetado, depende da economia mundial, como se está vendendo e comprando o óleo nesse momento. E se há algum câmbio físico que produz efetivamente um câmbio no mercado, o preço do óleo vai a trocar. Por exemplo, o ano passado, que tive uma guerra, explodiu uma guerra civil, um problema interno em Líbia. Líbia é um produtor de petróleo, um produtor de óleo mundial. E aporta uma quantidade específica e, logicamente, se explotou um problema bélico na Líbia, a produção do petróleo na Líbia troca. E se a produção do petróleo na Líbia troca, o preço mundial do óleo troca também. Então, isso é, de fato, um câmbio físico. Agora, não todos os câmbios em preços são resultado de um câmbio físico. Por exemplo, rumores. E vou dar um exemplo com, por exemplo, a companhia Apple. Apple, por exemplo, anuncia que em, por exemplo, 2 semanas, ele vai a lançar um novo produto. No momento que a Apple oficialmente publica que ele vai lançar um produto, isso tem uma reação direta no mercado e as pessoas automaticamente vão comprar ações do Apple e o preço do Apple vai subir. Mas ainda, efetivamente, a Apple não ha lançado um produto, a Apple não ha ganhado mais interesse, a Apple não ha subido seu valor. Então, o mercado está trocando basicamente por um rumor, por uma notícia. E isso é muito importante de entender, porque por qualquer mínima notícia ou rumor, o mercado pode trocar de valor. E esses câmbios são os câmbios que você quer perceber para poder tomar uma decisão operativa. Rumores ou negociações. Esta manhã, por exemplo, outro exemplo que eu quero reluzir. Esta manhã, rumores foram agravados por declarações de um funcionário de governo. Um funcionário mínimo. Agora, uma declaração da reserva estratégica de petróleo é uma opção que está na mesa, disse o deputado Josh Earnest aos repórteres. A resposta foi clichê e Earnest acrescentou que ele não tem nada a anunciar nesta questão a este ponto. Qual ponto? Ao rumor deste funcionário. Ele não comentou absolutamente nada com respeito a esse funcionário, mas Earnest também, disputando matérias na sexta-feira, afirmou a Casa Branca estava tirando o pó de velhos planos para potencial revelação quanto ao petróleo. Aquele comentário atribuído a uma fonte anônima foi feito na Reuters, o que sugere que uma decisão será tomada após a dia do trabalho, quando os oficiais puderem oferecer maiores a tendência dos preços. Basicamente, esse é um exemplo. Tive um rumor de uma fonte de informação quase anônima, que é um funcionário inferior do governo. Essa pessoa, que é um representante do governo relacionado com, logicamente, o petróleo, com o óleo, tive uma conversa com as notícias, com os noticieiros e os repórteres, e ele não comentou absolutamente nada. Agora, vamos olhar qual foi a reação do mercado com respeito. Lembre, negociar opções binárias somente requer que você preveja a direção correta. Este rumor ajuda a empurrar o petróleo para baixo, mas certamente no final do dia os preços voltarão a subir. Primeiro, negociar opções binárias somente você requer que prediga a direção. E essa é outra característica importante das opções binárias. Na opção binária, para você não interessa quanto vai trocar a taxa do ativo, simplesmente a direção é importante. A direção e que você pode pegar uma inspiração na direção que você está predizendo. O número 2 diz que este rumor, logicamente os rumores são rumores, não são factos, e vão fazer que o mercado troque, mas por um tempo pequeno, temporal.
ele vai voltar a seu preço natural, mas se você aproveitou nesse momento de troco, nesse momento que o mercado cambiou, você pode pegar uma posição de ganho. Mas nós somente precisamos de um período de tempo para ter os lucros. Olhemos, ok? Esse gráfico que a gente tem em frente é um gráfico do crudo, do óleo, que é o óleo, na data de setembro, basicamente. Então, vocês olham que ele leva o óleo tinha no dia 17 tinha basicamente uma tendência hasta este ponto horizontal, nenhuma tendência muito alcista nem muito baixista, e ele começou a subir, e nesse ponto ele foi a publicação do rumor. Então, olha como um rumor pode afetar consideravelmente o preço do óleo. Ele deixou. Aqui no gráfico, vocês talvez olhem que a descida foi um pouco pequena, mas não é pequena. É uma descida que durou durante pelo menos 3 horas de caída. E depois se compuso, corrigiu o valor e continua a alta que ele já tinha anteriormente. Mas esse rumor afetou uma caída durante 3 horas, uma caída considerável e importante que você, se estivesse escutando a notícia e olhando como reacciona o mercado, você houvesse podido pegar uma operação para baixa como inspiração de curto prazo e ter lucrado. Este é um exemplo simples. Outro bom exemplo é a estratégia de Ben Bernanke. Muito importante esse senhor. Esse nome Ben Bernanke é um nome bem conhecido por qualquer pessoa que já tem experiência no mercado financeiro. Ben Bernanke é o presidente das Reservas Federais dos Estados Unidos. Ben Bernanke semanalmente declara, semanalmente habla para o público. E cada vez que o senhor Bernanke dá um discurso declarando sobre a saúde econômica dos Estados Unidos, o mercado reacciona imediatamente com respeito ao que ele falou. Quando Ben Bernanke fala, o dólar e o euro regem. Logicamente, o euro e o dólar reaccionam com respeito ao que fala o senhor Bernanke. Por que o ouro? Porque o ouro é cotizado em dólares. Então, se o senhor Bernanke habla da economia americana, e a economia americana se cotiza em dólares, e o ouro se cotiza em dólares, então, se troca o dólar, troca o ouro também. Então, basicamente, vamos olhar esse gráfico, um gráfico do ouro, e vamos olhar qual foi o impacto que teve a declaração do senhor Bernanke no mercado financeiro, do preço do ouro. O preço do ouro tinha, nesse momento, uma descida. Essa publicação de FOMC é uma publicação de uma medição pública, é uma declaração oficial. E como a gente está olhando, não teve realmente nenhum impacto considerável no mercado, ele continua a caída, subiu um pouco, continua a caída, e aqui é o ponto interessante. Olhem como teve um forte impacto no mercado, uma declaração do senhor Ben Bernanke. O senhor Ben Bernanke declarou alguma informação relevante que fez uma reação da alta. E olhem como fortemente o mercado que tinha uma tendência de baixa reaccionou para alta de uma forma abrupta, ok? A linha azul é a linha do euro-dólar. Então, também, o euro-dólar se afeta porque o dólar troca. Então, é muito importante fazer o seguimento das notícias e, basicamente, o que estou mostrando com esse gráfico é como impacta a notícia de uma pessoa que influi no mercado financeiro. E por que é importante olhar como impacta uma notícia? Porque, basicamente, com isso, essa é a ferramenta que você tem como investidor. Você quer olhar qual é o impacto de alguma notícia para você poder entrar no mercado e investir. Você não negocia resultados, você negocia a reação dos investidores. Por que você negocia a reação dos investidores? Porque os investidores fortes no mundo da finança são os investidores que movem a bolsa, que movem os preços do mercado. Você quer olhar qual é a reação deles para investir nessa direção. O melhor dos dois melhores, apoio e resistência para fazer lucros. Agora, a gente está indo para outro tema diferente. O tema de análise técnico. A gente acaba de falar sobre notícias.
a gente falou sobre notícias e sobre o calendário econômico, que basicamente é o mesmo. Nos calendários econômicos tem notícias. Se você não maneja bem informação sobre calendário econômico, por favor, fala com seu gerente de conta, que dá para você fontes de informação, ou que explique como utilizar um calendário econômico. Eu quero dar a reduzir um ponto muito importante nesse curso webinário online. O curso webinário, esse curso de hoje, é enfocado para pessoas que acabam de abrir uma conta ou novos investidores. Estamos aqui dando um resumo de todos os tipos diferentes de análises. Eu vou enfocar-me em diferentes análises generais. Logicamente, no futuro, eu teria outros webinários enfocados em algum tipo de análise específico. Eu agora falei sobre o análise fundamental, que é sobre as notícias, ou o calendário econômico, mas eu não profundizei nele. De alguns exemplos. Agora vou falar um pouco acerca do análise técnico, que tem a ver com suporte e resistência, ou níveis de apoio ou níveis de resistência. Apoio e resistência. Apoio é as zonas de preço abaixo ou preço corrente. Quando o preço cai, tende a parar e subir novamente. E a resistência é as zonas de preço acima do preço corrente. Quando o preço sube, eles param e voltam a cair. Então, basicamente, o nível de suporte ou o nível de apoio é um nível que está por embaixo do nível atual, da taxa atual do ativo. E os níveis de resistência estão por cima do nível atual. Por que são níveis de resistência e por que são níveis de apoio? Porque, basicamente, são um apoio a um nível determinado, um preço determinado, onde o ativo não pode traspassar ou se dificulta o traspasso. Quando ele toca esse nível, ele volta a subir. Quando toca a resistência, ele volta a baixar, a descer. E quando toca o apoio, ele volta a subir, hasta que ele possa finalmente romper algum desses níveis. Vamos olhar com detalhe mais adelante. Encontrando tendências de apoio à resistência. Em tendências de alta, o avanço de preço ou golpes de preço são bloqueados pela resistência e quedas de preço, reações de preços, são interrompidas por o apoio. Em uma tendência de baixa, as quedas de preço, ou golpes de preço, são bloqueadas pelos apoios e preço-avanços, ou reações de preço, são encerrados pela resistência. Quando os preços rompem resistência, espera-se que suba para o próximo nível de resistência. Se o preço rompe o apoio, que você pode esperar que ele caia para o próximo nível de apoio. E esses basicamente, vamos ver constituída como funciona e quais são os níveis de apoio. Gaste alguns minutos observando o ativo. Minha preferência é o ouro. Ok, eu vou fazer a demonstração com gráficos de ouro. Okay? Esse é um gráfico que me está refletindo o movimento do ouro. São os preços do ouro. Agora, quais são os níveis? Tanto como suporte ou resistência, são basicamente, esses são os níveis. Esse é um nível, esse é um nível, esse é um nível, esse é um nível e esse é um nível. Agora, vocês como novos investidores ou pessoas que estão trabalhando novas na plataforma, se perguntarão como saber quais são os níveis. Primeiro que nada, eu vou mostrar mais adelante quais são as fontes de informação mais relevantes, onde você pode pegar esses níveis, porque os níveis trocam diariamente. Mas realmente o nível é intuitivamente algo que você pode olhar. Se eu estou olhando que o preço não pode descer desse nível, que ele trata de descer e volta para alta, trata de descer, volta para alta, trata de descer, volta para alta, trata de descer e volta. Ele sempre pegou nesse nível. Tem um suporte, tem um apoio nesse nível. Mas esse apoio está dado. Finalmente, nesse ponto, ele rompeu, ele quebrou o apoio e desceu. Para onde desceu? Para um novo apoio. E esse apoio anterior agora se troca em uma resistência. Ele sube e pega. Baixa e novamente rompeu o apoio. Chega para o apoio novo, para um novo apoio, para um novo suporte. E ele se mantém tratando de romper o mesmo suporte. Ele não consegue. E depois ele sube e pega na resistência e tampouco consegue. Então a gente está olhando que realmente os níveis indicados de suporte e resistência são de fato um padrão que existe na gráfica. Eu não espero, ninguém espera que você como um principiante
sepa já quais são os níveis de suporte e resistência. É algo um pouco complicado. Mas você não precisa de saber. São valores que estão publicados em diversos sites de informação, como eu falei anteriormente. A plataforma de investimento da iOption não é um lugar de análise, é um lugar de operação. É um lugar para operar. É um lugar para fazer trading. Para investir e para poder analisar o mercado, você precisa de segundas fontes de informação para poder estar atualizado sobre quais são os trocos. E, por exemplo, para conseguir os níveis de suporte e a resistência, tem infinidade de lugares na internet que dão para vocês níveis de suporte e resistência diários, mostrarem quais são. Agora vamos simplificar. Linhas de apoio e resistência são cálculos matemáticos primordiais em ações e reações de mercado. Estes cálculos, conhecidos como níveis de apoio e resistência, são publicados e facilmente reconhecidos e alterados de acordo com a mudança do preço. Você pode encontrar estes níveis em diversos sistemas de finanças, como, por exemplo, são sites, são páginas web, são sites, por exemplo, FX Empire, ou Forex Pros, ou Market Watch, ou Wall Street Journal, ou International Business Time, ou FX Street. Eles são facilmente encontrados e gratuitos. Então, se você tem alguma dúvida ou não consegue realmente um lugar bom para pegar notícias do mercado, já seja a nível de suporte e resistência ou qualquer outra informação, fale com o seu gerente de conta. O gerente de conta de você pode dar para você infinidade de dados do mercado, de onde pegar aqueles dados para analisar os preços e operar na plataforma. Então, eu realmente recomendo a vocês falar com os seus gerentes de conta. Se vocês querem fontes de informação para poder analisar o mercado, tem infinidade. Ou simplesmente busca no Google, busca no site, busca na rede. Muitos lugares para poder obter informação gratuita do mercado atual. Essa informação você pega, analisa e investe na plataforma. Agora, apoio e resistência. Por exemplo, essa é uma tabela que eu peguei personalmente de um lugar de notícia financeira, acho que foi o FX Empire, não lembro exatamente qual foi o específico lugar. Agora, este é o cálculo de apoio e resistência que coincide com um gráfico de ouro. O ouro estava sendo negociado a 1612. 1612 era esse nível, 1612 aproximadamente. 1612 era aqui. 1612 era a cotização contínua. Então, essa tabela me está dando já os níveis de suporte e resistência. Esse 3 é o suporte número 3. Esse 2, suporte número 4, esse é um suporte número 1. Pivot, a cotização atual. Resistência 1, resistência 2, resistência 3, basicamente são as 6 linhas que a gente viu no gráfico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se eu volto para o gráfico, a gente pode olhar o suporte 1, 2, 3, 4, 5 e 6 tem aqui na alta, basicamente. Ok? Então, esses são os níveis que eu estou dando, pongo no gráfico e ainda, basicamente, pode decidir para onde ir. Agora, qual é a técnica? Vamos olhar qual é a técnica. Construindo um canal. Essa é basicamente a técnica. Quando você já sabe quais são os níveis de suporte e resistência, você já identificou quais seriam esses níveis onde ele pode pegar e voltar e ele não pode traspassar, você quer pesquisar um canal. Um canal é basicamente uma linha paralela, ou 2 linhas paralelas, entre suporte e a resistência. Nessa gráfico que a gente tem em frente, que é um gráfico com ouro, vocês olham um canal que na parte superior tem um ponto de resistência, na parte de baixo tem um suporte e o canal é o que está no meio. Então, o preço do ouro nesse gráfico, nesse momento, tem um comportamento horizontal. Quando você identifica um canal, você sabe que dentro do canal, provavelmente, porque logicamente não é 100% seguro, mas provavelmente, o preço do ouro, nesse caso, vai a tratar de subir e ele vai pegar na resistência. Quando ele pega na resistência, estatisticamente, devido a que existe um padrão, ele descerá, ele voltará à descida, porque ele não pode superar um nível de resistência na alta, ele vai descer. E se ele chega a pegar no nível de suporte, mais provável é que ele volte a subir.
Agora, se ele rompe o nível de suporte, você olha que ele rompeu. Você olha que ele rompeu antes de que você fez uma operação, mas se você olhou que ele pegou no suporte e ele não quebrou ele, o mais seguro é que ele volte novamente. Então, se ele pega para um nível de suporte para baixo, ele pega no suporte, mas ele não quebra o suporte, você deveria abrir uma operação para alta, uma operação de cal. E se ele pega um nível de resistência, mas não quebra ela, o mais seguro é que ele deixa de novo, então você abriria uma operação de put. Em palavras simples, seria essa a estratégia. Agora, a partir de então, nós podemos fazer seguras negociações de ouro em pouco tempo. É assim, bem simples. Quando o preço cai e atinge a nível 1611, que era um nível de suporte 1, podemos negociar outro ouro subindo. E quando o preço sobe e atinge o nível de 1613, que era a primeira resistência, aí negociamos ouro caindo. Eu estou falando que o suporte era 1611, a resistência 1613. Vamos olhar o gráfico para dar a visualização completa. 1611, basicamente era esse nível por aqui. 1611 suporte e 13 por aqui. Então, basicamente, o nível de suporte e resistência que me está dando era 1611 o suporte, 1613 a resistência. E a gente vê qual é o padrão. Esse é o preço nesse momento. Então, se ele chega a um nível de suporte, eu quero investir para alta. Se ele chega a um nível de resistência, eu quero investir para baixa. Se ele quebra um nível, eu tenho que esperar que ele entre no novo canal. As dificuldades de localizar o ativo correto no tempo correto. Você só precisa de um tempo de prática e observação. Você pode aprender como fazer essas negociações pela simples observação reiterada de movimentos de preço. É muito importante para vocês que entendam que vocês precisam observar. Quando eu falo e digo que nas opções binárias não tem uma fórmula mágica ou não tem uma clave ou, digamos, uma forma imediata para ganhar dinheiro, porque realmente não existe. Existe uma forma fácil de interpretar o mercado para um principiante e esses são os diferentes tipos de terrenos onde você pode se especificar. Mas precisa de observar e praticar. Por isso mesmo a plataforma dá a possibilidade de vocês operar com pouco dinheiro. Não é porque realmente para a empresa não tem significativo nenhum que você faça operações pequenas, mas você pode praticar. Ou você pode simplesmente observar, e isso é muito importante. Escolhe um ativo, pega um gráfico, pega o tipo de análise que você quer utilizar. Se desembaixo alguma notícia, pesquisa a notícia e olha como o mercado reacciona à notícia. Pesquisa o calendário econômico e olha como reacciona as notícias com respeito ao calendário econômico. Então, eu realmente gostaria que vocês empecem a trabalhar com distintos tipos de análises de mercado. Tenderemos futuramente a academia mais webinários específicos, mais profundos acerca de algum tipo de análise, já seja calendário econômico ou seja um calendário sobre análise técnico ou algum outro tipo de análise que a gente já tive anteriormente, logicamente, outros webinários específicos e vai ter muitos mais. Agora, eu quero deixar pronto para a finalizada do curso, pronto para a finalizada do webinário, um espaço para algumas dúvidas que vocês podem ter, responder algumas dúvidas. Na parte direita de sua computador, vocês veem a janela e tem um requadro para poder formular perguntas. Eu gostaria de responder as suas dúvidas, por favor. Agora, mientras espero que vocês escrevam alguma dúvida, eu quero recomendar a contínua comunicação com o gerente de conta, que é uma pessoa disponível para dar informação do mercado e também para dar algum tipo de treinamento. Agora, eu gostaria de, antes de culminar e mientras espero as dúvidas, que vocês me escrevam as dúvidas, recomendar que antes de você operar, tomar o tempo de analisar o mercado. Ok? Se você pretende operar na plataforma e utilizar a plataforma simplesmente jogando, acho que a option não é um lugar para você.
eu sou uma pessoa que tem uma larga carreira em finanças, tenho muita experiência investindo com a bolsa e o mercado financeiro, mas também sei jogar, eu sou fanático de poker, mas eu sei que ainda, escuta, ainda no poker, que é um jogo, ainda no mesmo, o poker, ou a roleta, ou o blackjack, ainda nesses jogos você pode calcular. Você pode calcular. Você pode calcular estatisticamente que pode chegar a acontecer. Ainda num jogo. Agora imagine que pode passar na iOption, que você investe com respeito ao mercado real. Quanto você pode calcular? Muito mais. Você pode analisar muito mais. Então, se você tem disponível para você uma plataforma que dá cotizações de tempo real e dá possibilidade de você de operar quanto dinheiro você quiser, pouco, alto ou nada, então utilize inteligentemente, estude o mercado, faça as predições baseadas em algo concreto, leia as notícias enfocadas ao seu ativo de interesse. Se você vai operar no euro-dólar, para você não tem interesse nenhum no que está acontecendo nesse momento, por exemplo, com uma companhia como McDonald's. Não vai realmente dar nenhum efeito imediato no euro-dólar. Mas, se você, por exemplo, opera no óleo, para você tem interesse que está acontecendo na economia canadense. Canadá é um país que tem relação com o óleo. É um produtor de óleo mundial. E qualquer câmbio que tenha na economia canadense vai ter um câmbio no preço do óleo. É questão de fazer seguimento das notícias. Agora, tenho aqui uma dúvida, eu gostaria de responder para o senhor Muiz. Qual o melhor site em português para ler notícias sobre o mercado? Qual é o melhor site, me pergunta o senhor Henrique. Senhor Henrique, é difícil para mim responder. Eu posso recomendar, por exemplo, o Forex Pros. Forex Pros, que eu vou escrever para todo mundo. Forex Pros, por exemplo, Forex Pros, que acho que também tem um site, escrevi para todo mundo. Acho que também tem um site em português. Mas se quer realmente uma recomendação específica, fale com seu gerente de conta. Tem a gente aqui na empresa tem um departamento de gerência de conta com vários gerentes de conta. Eu recomendo você falar com o senhor, com o seu gerente de conta, que pode recomendar excelentes lugares informativos e em português. Ok, então estarei esperando alguma outra dúvida. E logicamente, logicamente, o jornal tem que ver, com as notícias do mercado. Fontes de informação é um jornal, por isso não estou, é tácito o jornal. Bem, agora acho que vou dar a combinação no webinário ao curso do dia de hoje. Espero que tenha alguma ajuda significativa para vocês. Qualquer assistência técnica, vocês podem ligar para o suporte técnico da empresa, qualquer assistência personal com respeito à sua conta. Cheguem para onde é seu gerente de conta, que ele pode ajudar vocês. Espero que realmente tenha ajudado bastante com a informação do análise básico, análise general, para poder operar uma plataforma. Meu nome é Sami Gomes. Muito obrigado por atender o webinário. Boa tarde para o Brasil, boa noite para Portugal, muito bom dia para todo mundo. Muito obrigado.